Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metamorfoses, eu sou a Mariana e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre maturidade nos relacionamentos. Por muito tempo eu pensei que o amor era sobre encontrar a pessoa certa. Só que o que eu não entendia é que um amor, para ser sólido, sustentável e duradouro, eu precisava me tornar a pessoa certa para estar naquele relacionamento. Ou seja, eu entendi que para ter um relacionamento maduro, eu precisava focar muito mais em mim do que no externo. É um trabalho que é muito mais de construção interna e desenvolvimento de habilidades mesmo para a gente estar num relacionamento, do que a gente simplesmente focar nas pessoas que parecem que são as pessoas certas. E eu acho que tem muita influência também da mídia, né? Quando eu falo mídia, eu tô dizendo aqui filmes, livros. Desde que a gente cresceu, desde que a gente nasceu, a gente cresceu ouvindo histórias aí de amores, né? E de contos de fadas que mostravam pra gente que parecia que o amor é um passe de mágica, que o amor acontece de uma hora para outra. Só que se a gente colocar na vida real, não é bem assim. A maior parte das pessoas nunca aprendeu a desenvolver características que fizessem com que elas tivessem relacionamentos saudáveis. E é esse o ponto que a gente precisa trabalhar quando a gente quer ter um relacionamento mais saudável e maduro. Os relacionamentos maduros são aqueles que se desenvolvem com o tempo. Isso é um processo. O amor de verdade, ele é um processo que a gente precisa passar até a gente aprender como que lida com o relacionamento da forma mais saudável possível. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas lições que eu tive do meu passado amoroso desde que eu comecei a namorar, e eu tive muitos relacionamentos já nessa vida. Então, algumas lições que eu aprendi, não só lendo livros para eu tentar entender o que era o amor e como me comportar da melhor forma, né, sobre esse amor, né, construir um relacionamento duradouro, mas também quando eu tava lá com os meus relacionamentos, que muitos deles foram relacionamentos que me fizeram muito mal, que foram muito tóxicos para mim, e aprendendo no dia a dia, na minha prática, que eu acabei juntando algumas lições e que hoje eu carrego comigo. Quando eu entro num relacionamento novo, eu sei que algumas coisas eu tenho que continuar fazendo e outras coisas eu preciso polir e melhorar muito. E é isso que eu quero dividir com vocês hoje. Algumas dessas experiências que para mim são as experiências mais importantes até hoje para que eu desenvolva um relacionamento mais duradouro, um relacionamento saudável e principalmente um relacionamento em que eu me sinta em paz, um relacionamento mais leve. A primeira lição que eu quero dividir com vocês é sobre o controle versus a confiança. E quando eu falo de controle, aqui eu tô falando de posse. Por quê? Quando a gente é mais imaturo, a gente tende a não acreditar no nosso valor, a não acreditar nas coisas boas que a gente tem, como a gente pode contribuir com as pessoas, e como a gente não tem essa confiança sólida na gente mesmo, parece que a gente tem que provar para os outros, a qualquer custo, que a gente tem valor, para que essas pessoas então se interessem pela gente. E o que acontece? A gente acaba desenvolvendo um controle absurdo, que pode ser, por exemplo, com mensagem de texto, a gente quer controlar a pessoa a todo momento onde essa pessoa tá. Pode ser um controle que vai se desenvolver por um ciúme doentio, a gente precisa que essa pessoa mande foto pra gente de onde que essa pessoa tá, com quem que ela falou, o que aconteceu. E no fundo, o que uma pessoa imatura, que é altamente controladora, ela pensa, é que se ela não controlar, ela vai perder esse parceiro ou essa parceira. E isso acaba colocando um peso extra no relacionamento. Você sente que aquele relacionamento fica pesado. Parece que você caiu numa armadilha. E eu já fui essa pessoa. Os meus primeiros relacionamentos, principalmente, eu tinha uma característica muito controladora nos relacionamentos. Eu mandava, eu queria que a pessoa fizesse aquilo que eu queria que ela fizesse. E se essa pessoa não fizesse, eu tava interpretando que essa pessoa não queria ficar mais comigo. E no fim das contas, ninguém quer estar com uma pessoa que é super controladora. Por quê? A gente sente que não tem liberdade. E a lição que eu entendi desse ponto é que quando a gente tira a liberdade das pessoas, o amor não é mais genuíno. O amor precisa de espaço para respirar. Essa foi uma grande lição que eu tomei sobre controle, sobre confiança. Falar para vocês um exemplo já que aconteceu comigo, eu lembro que nos meus primeiros relacionamentos, eu ficava vidrada no telefone e eu não sou uma pessoa muito de usar celular, né, telefone o tempo todo, eu tô sempre com meu celular longe de mim.
Mas nessa época que eu tava desenvolvendo os meus relacionamentos, né, eu tava com o telefone o tempo todo na minha mão, altamente ansiosa pra ver se meu namorado tinha mandado mensagem, ou pra ver se meu namorado queria sair comigo no fim de semana, esse tipo de coisa. E isso fazia com que a minha ansiedade fosse pra níveis absurdos, coisa assim que me fazia muito mal. Eu interpretava que essa distância que tinha no meu relacionamento, que muitas vezes podia ser uma distância normal, de duas pessoas, de dois indivíduos que têm sua própria individualidade. Só que eu interpretava isso como falta de interesse dos meus namorados. E claro, a gente tem que entender quando a pessoa não tem interesse na gente, é um outro caso. Mas aqui eu tô falando quando você tá forçando a barra para que essa pessoa fale com você o tempo todo. Quando eu comecei a entender, e isso eu comecei a entender bem recentemente, tá? Que quando a gente dá espaço para as pessoas, elas vêm de forma muito mais genuína pra gente. Por quê? Quando você dá espaço, isso mostra para as pessoas e até para você mesmo que você tem confiança em quem você é e no seu valor. Existe uma analogia, né, de que o amor é como se fosse uma planta, ele precisa ser regado, né, para que ele floresça, para que ele cresça. E nessa analogia eu posso falar para vocês, a planta precisa de ar, não precisa? É a mesma coisa quando a gente está falando sobre diminuir o controle no relacionamento. O amor, para ele crescer, ele precisa de espaço. Um espaço saudável, mas um espaço que respeita a individualidade de cada pessoa nesse relacionamento. E essa foi a minha maior lição desse ponto número 1. De que a gente precisa pensar na liberdade. O amor de verdade, ele cresce na liberdade genuína e não no controle. Então, se você quer desenvolver um relacionamento mais leve para você, a solução é, ao invés de você focar no controle, no medo da perda, você passa a focar em você, você passa a focar num espaço para dar individualidade, né, para dar um respiro para a pessoa que está junto com você, e você aproveita esse espaço para você se desenvolver, para você cuidar de você, dos seus hobbies, das coisas que te interessam, e dessa forma você vai ver a pessoa que está com você, como ela vai sentir que ela tem liberdade, ela vem muito mais naturalmente para você do que se fosse o contrário, do que se fosse você perseguindo essa pessoa. Um segundo ponto que eu quero falar com vocês aqui é sobre expectativa versus aceitação. Quando eu tô falando aqui de expectativa, eu quero dizer para vocês uma idealização. Pessoas que são mais imaturas, e no caso eu vivi isso por muito tempo, com alguns pontos da minha vida eu ainda vivo isso, mas eu estou alerta sobre isso, de que quando você é mais imaturo, você tem uma ideia formada sobre as coisas e você quer que essas coisas simplesmente sirvam no seu modelo de vida. E se as coisas não estão saindo conforme você acha que elas têm que sair no seu modelo, né, na sua idealização, parece que as coisas não estão mais funcionando. Então, no fundo, o que está acontecendo? Você não aceita a realidade, você vive num mundo de imaginação. É esse o ponto também que pessoas mais imaturas ainda não entenderam. Para você viver um relacionamento genuíno, um relacionamento que é mais leve e genuíno, você precisa aceitar as pessoas da forma como elas são. Quando você não tem essa aceitação da realidade ou aceitação do seu parceiro ou da sua parceira da forma essencial que eles são, acontece que você acaba focando no que é negativo nesse relacionamento. Por exemplo, o que tá faltando, o que essa pessoa ainda não fez pra mim. Você começa a se comparar com o relacionamento de outras pessoas pra ver o que você tá fazendo de errado. E isso gera uma neura muito grande. E como eu falei no ponto número 1 sobre ansiedade, isso é um ponto que aumenta muito mais a sua ansiedade nos relacionamentos. Agora, quando uma pessoa ela já amadureceu um pouco mais, ela começa a ver que a idealização dela não é bem assim na vida real. Ela não vai acontecer 100% da forma como você quer. Não vai ter uma lista lá com todos os critérios que você quer para um parceiro ou para uma parceira e você vai encontrar isso em uma pessoa só. É praticamente impossível. A pessoa madura, ela já viu isso e ela já entendeu que muitas vezes, quando você cria um modelo de vida e essa pessoa real não tá dentro daquele teu modelo, às vezes você tá ganhando muito mais com isso. Vocês já pararam para pensar dessa forma? As pessoas que vêm para nossa vida, né, que estão num relacionamento com a gente, às vezes elas têm características que são muito mais legais, coisas que você nem tinha pensado, e são reais presentes que você está recebendo. Só que quando você não aceita o jeito que essa pessoa
pessoa é, você perde esses presentes da vida. E tudo por conta de uma idealização, uma coisa que você nem sabe se de fato é isso mesmo que você quer pra você. Então, quando você tá presente nos relacionamentos, como uma pessoa mais madura faz, você consegue observar as pequenas coisas da vida, né? Os pequenos gestos que essa pessoa faz, que são gestos de carinho muitas vezes, que você não estaria notando se você ficar com a expectativa super alta sobre uma pessoa. Então, no fundo, você começa a apreciar muito mais a pessoa que está com você, nos pequenos detalhes, nas pequenas essências dessa pessoa, do que quando você tá preso no seu mundo de idealização, daquela pessoa perfeita que você quer que aconteça e não tá acontecendo. E eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que cabe perfeitamente aqui com esse ponto sobre expectativa versus aceitação da realidade, do que a gente pode acabar perdendo quando a gente tá com expectativas muito altas e não vendo a realidade como ela é. Quando eu entrei nesse meu relacionamento atual, com o meu atual namorado, eu queria, né, naquele momento que eu tava começando o relacionamento, eu queria estar do lado de um namorado que fosse super agitado, que fizesse muitas coisas, porque eu sou assim, né? Então talvez eu acho que eu tava querendo buscar alguém que fosse igual a mim. E o meu namorado é totalmente o contrário disso. É uma pessoa muito mais calma, uma pessoa muito mais aterrada, né? Digamos assim, muito mais, mais tranquila, né? E se eu tivesse presa nesse meu ideal de que eu queria uma pessoa que fizesse 1000 coisas comigo, não sei o quê, talvez eu tivesse perdido o grande presente que é estar do lado de uma pessoa que está me ensinando a ser uma pessoa mais calma, a ser uma pessoa que aprecia mais o presente. Então, eu tô ganhando muito mais nesse tipo de relacionamento do que se eu estivesse num relacionamento que fosse um pouco mais diferente, com uma pessoa diferente que estava na minha idealização. E uma coisa que eu não via na época também, né, quando eu comecei o relacionamento, de que duas pessoas super agitadas talvez não conseguissem sobreviver no longo prazo, né? Isso é um outro ponto. E o meu ponto aqui não é falar que o meu relacionamento atual é perfeito. Não, a gente tem muitas imperfeições, a gente tá trabalhando junto pra fazer o relacionamento dar certo, mas a questão que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente tá preso no nosso mundinho e na nossa lista de desejos, assim, digamos assim, né? A gente acaba perdendo grandes coisas da vida que a gente não teria nem acesso se a gente tivesse, sabe, com o pé firme de que a gente quer aquilo que tá ali na nossa lista. Então, quando a gente tá aberto pra vida, pra espontaneidade da vida e pra aceitar as pessoas como elas são, a gente recebe muito mais e o amor se desenvolve de uma forma muito mais leve. Então, o ponto aqui é a gente trocar a idealização pela aceitação. Isso é um ponto que vai aumentar a sua maturidade nos seus relacionamentos e vai trazer para você muito mais leveza nos relacionamentos amorosos. Um terceiro ponto que eu quero falar para vocês tem muito a ver com o que a gente já falou no vídeo anterior também e no vídeo sobre maturidade feminina, que se você tiver interesse, assiste porque tá um vídeo muito bom também, em que eu falo sobre a reatividade versus a resposta, ou em outras palavras, impulso versus resposta. Quando a gente é mais imaturo, a gente tende a ver as coisas com muita impulsividade. Ou seja, isso significa que muitas vezes a gente não para pensar nas nossas reações. A gente simplesmente reage conforme a emoção tá chegando pra gente e com isso a gente pode não estar tomando as melhores decisões. Nesse ponto a gente pode machucar as pessoas ou a gente pode não estar tomando decisões muito inteligentes. No caso pra gente mesmo, a gente pode se arrepender das coisas que a gente tá fazendo quando a gente é muito impulsivo e muito reativo. Agora, quando a gente amadurece mais, a gente passa a desenvolver uma comunicação que é um pouco mais efetiva. A gente começa a trazer respostas que são respostas mais pensadas para aquele relacionamento e com isso a gente faz o relacionamento se sustentar por mais tempo. Vou dar um exemplo para vocês que é muito clássico. Quando uma pessoa é um pouco mais imatura e teve uma briga, alguma coisa assim que já aconteceu muito comigo, né? E teve uma briga e você se desentendeu com seu parceiro ou com a sua parceira. A pessoa mais imatura, o que ela faz? Ela pode sair com um sarcasmo, como ela tá machucada, né? Ela tá ferida, ela vai e faz um sarcasmo ferindo a pessoa. Ou então ela pode fazer aquele tratamento de silêncio, que é quando ela finge que a pessoa não tá ali no ambiente e não fala com essa pessoa por dias. Vocês concordam que esse tipo de reação é muito mais pesado do que uma reação em que você simplesmente comunica ao seu parceiro ou à sua parceira que tem alguma coisa errada e que você tá se sentindo ferido e que você
tá pedindo para essa pessoa para vocês conversarem e chegarem numa conclusão. O negócio aqui é quando você tem um relacionamento que é mais maduro, né? Você tem espaço para você falar com essa pessoa e se expressar. Agora, quando você é imaturo ou a pessoa que está com você é mais imatura, esse espaço praticamente não existe. Porque qualquer espaço que você tem para se expressar com essa pessoa pode ser interpretado ou por você ou por ela, quando vocês são imaturos, de que existe uma rejeição, de que existe uma tentativa de te atacar ou de você atacar essa pessoa. Só que um relacionamento que é mais maduro não existe esse tipo de competição, né? Então, se você tá ferido, existe uma briga, algo do tipo, e você consegue comunicar o que você tá sentindo sem culpar a outra pessoa, mas explicando, olha, eu estou chateado, eu estou triste por isso que aconteceu, eu tô me sentindo assim, assim, assim. O que você acha que a gente pode fazer sobre isso? Você tem alguma sugestão? Isso é uma comunicação que é muito mais efetiva, é uma comunicação que não machuca a outra pessoa que tá com você, mas que ao mesmo tempo reconhece os seus sentimentos, porque também quando você fica calado e você não fala nada, por exemplo, você dá o tratamento de silêncio na pessoa, né? Você começa a ignorar essa pessoa fingindo que nada aconteceu, aí você não tem a oportunidade de botar pra fora e de se expressar os seus sentimentos, o que é uma coisa que é muito saudável pra você regular suas emoções. A gente precisa fazer isso principalmente num relacionamento amoroso, que a gente entende que as pessoas que estão com a gente, né, que a pessoa, o nosso parceiro ou nossa parceira, é uma pessoa da nossa intimidade. Então você tem que sentir que você tem essa liberdade pra falar com essa pessoa sem ser julgado. Então, se não existe essa comunicação que é efetiva, uma comunicação sem julgamentos, é uma comunicação aberta, você pode estar sim num relacionamento mais maturo. E você repara que se você não desenvolver essa comunicação mais efetiva, os seus relacionamentos não vão se desenvolver no longo prazo. Você não vai conseguir sustentar isso, porque para você, muitas vezes, você pode estar guardando suas emoções, você não consegue se expressar, e a outra pessoa sente que você está fazendo birra, a outra pessoa sente que você está fazendo drama. Então não é uma forma leve de lidar dentro de um relacionamento. E eu aprendi isso aos trancos e barrancos. Eu sou uma pessoa que eu tendo a ser muito intensa, principalmente ao meu falar, né? Quando eu falo muito, eu tenho muita energia. Então, eu já sofri muito por esse lado. As coisas que eu fazia, por exemplo, que eu até falei pra vocês nesse exemplo de dar silêncio, nossa, isso era uma coisa que eu fazia assim com muita frequência. Eu fiquei chateada com alguma coisa com meu namorado ou com meus ex-namorados, né? O meu atual namorado. Eu simplesmente parava de falar com essa pessoa, ignorava, e muitas vezes o que acontecia era que os meus namorados, né? Eles não entendiam o que estava acontecendo, então não tinha uma comunicação acontecendo ali. Então é por isso que os meus relacionamentos, né, uma das causas, né, que eles não se sustentavam no longo prazo. Eu não conseguia totalmente me expressar e ser eu mesma, e os meus namorados não entendiam o que acontecia na minha cabeça. Por isso, eu aprendi essa grande lição. Muitas vezes é muito melhor você aprender a se comunicar do que você continuar agindo de forma impulsiva. O amor que é leve é aquele em que você tem espaço para falar os seus sentimentos, para você falar aquilo que te magoou, sem você se sentir julgado, e você também dá esse espaço para o seu parceiro ou para sua parceira. E dessa forma, vocês diminuem a impulsividade, a reatividade, essa sensação de competição dentro do relacionamento, e desenvolvem muito mais uma sensação de cooperação dentro do relacionamento, em que você tem o seu momento para falar e o seu espaço para falar com carinho, e a outra pessoa também. Um quarto ponto que eu queria dividir com vocês, e esse é muito importante, e esse fez muita diferença na minha vida, é sobre a dependência versus autonomia. Um relacionamento mais imaturo, ele tende a ser um relacionamento mais dependente, né? Um relacionamento que a gente chama também de codependência. Quando você é mais maturo, você ainda não tem aquela confiança de que você consegue fazer as coisas da forma correta. Então você acaba transferindo a responsabilidade de muita coisa na sua vida, por exemplo, a sua felicidade, para quem tá junto de você, para o seu parceiro ou para sua parceira. E você concorda que essa transferência de responsabilidade da sua felicidade para uma outra pessoa que não é você é muito pesado? E aqui eu não tô falando de felicidade de uma forma geral, né? Eu vou trazer exemplos
concretos para você entender o que eu tô falando. Por exemplo, se você não tem constante validação do seu parceiro ou da sua parceira, você sente que você não tem valor, que você faz tudo errado. E essa validação tinha que, no fundo, vir de você. Você tinha que entender qual é o seu valor interno. Você tem que entender quando você tá fazendo uma coisa que está coerente com os seus valores. É assim que a gente começa a parar de depender tanto dos outros e começa a desenvolver uma certa autonomia e confiança em quem a gente é. Então, o pensamento de uma pessoa que é mais imatura, nesse sentido, é que ela pensa que sem a pessoa que tá do lado dela, sem meu namorado, sem minha namorada, sem meu esposo, sem a minha esposa, eu não sou ninguém. Quem sou eu fora desse relacionamento? Isso é um pensamento de uma pessoa mais imatura. Agora, quando você vai para um lado de uma pessoa mais madura, essa pessoa já tem uma noção de individualidade, ela tem uma noção de quem ela é, do que ela valoriza, do que ela não gosta na vida dela, ela tem muita noção das coisas que ela faz muito bem feito e das coisas que não são coisas que atraem muito ela. Então, como ela tem uma noção disso, de quem ela é e das coisas que são boas e benéficas para ela e o que não é tão bom assim, ela tem um entendimento muito maior de quem ela é sozinha, como um indivíduo. E dessa forma, ela tem mais habilidades, ela tem muito mais suporte, né? Muito mais, como que eu vou dizer? Recursos, né? Ela tem muito mais recursos para entrar num relacionamento saudável. Então, basicamente, quando existe, por exemplo, um momento em que vocês, num relacionamento, vocês têm que ficar longe um do outro por um tempo, por exemplo, quando acontece uma viagem, pode ser uma viagem de trabalho, uma viagem de estudos, pode ser também, por exemplo, um fim de semana em que você decide que você quer ficar com as suas amigas ou com a sua família, algo do tipo, né? Ou para dar espaço para outra pessoa, que nem a gente falou no ponto 1, né? Que o espaço é muito importante para um relacionamento saudável. Quando esse espaço vem e você não sabe o que você faz nesse espaço, daí você sofre. Então, e isso acontece por falta de uma individualidade. Então, a pessoa que é mais madura, como ela tem essa individualidade mais desenvolvida, ela não sente essa carência, ela não sente essa falta que uma pessoa mais imatura sente. E a carência está muito ligada com essa falta de individualidade e de autoconhecimento. Então, se por um ponto uma pessoa mais imatura pensa que sem o meu namorado, sem a minha namorada, sem o meu parceiro, sem a minha parceira, eu não sou ninguém. Por um outro lado, uma pessoa mais madura pensa que sem o meu parceiro ou uma parceira, eu sou um indivíduo completo e eu consigo viver na minha solitude. Isso faz com que você tenha relacionamentos muito mais, em termos de qualidade, né? Muito melhores do que um relacionamento em que vocês dois são dependentes um do outro. Pode ser dependência financeira? Pode, mas aqui eu tô falando também da dependência emocional. Você precisa que aquela outra pessoa esteja com você, senão você não sabe fazer nada, senão você não tem interesse em fazer nada. Então, por exemplo, você desenvolveu as suas próprias características, os seus próprios hobbies, seus próprios interesses fora desse relacionamento, é muito saudável, até para que você tenha experiência para trocar com seu parceiro ou com a sua parceira. Então, nesse ponto 4, a dependência é uma questão que é muito ligada mesmo com a imaturidade, e para você se salvar disso, né, para você sair desse padrão de dependência, é um convite para que você comece a desenvolver a sua individualidade. E dessa forma você tira o peso dos relacionamentos, o seu relacionamento fica muito mais leve, fica um relacionamento muito mais genuíno, porque quando você tá com uma pessoa que não precisa estar com você, mas ela tá com você porque ela quer, daí você tem uma qualidade de relacionamento muito maior. Você não sente muito mais confiança num relacionamento assim do que uma pessoa estando com você porque ela sente dependência de você. Então parece que você tá perdendo a sua liberdade, né? Não sei se vocês já pensaram por esse lado, mas esse é um ponto muito importante. Então, se você sente que você tá assim, minha questão aqui, né, minha lição que eu queria dividir com vocês nesse ponto, que pode ser interessante para você, é que se você sente que você tá num relacionamento de muita dependência, para e começa a buscar a sua individualidade, a trabalhar em você, no seu autoconhecimento, porque aí a qualidade dos seus relacionamentos vai melhorar muito mais e você vai ter relacionamentos muito mais leves, genuínos e que você de fato tá com a pessoa porque você quer, não porque você precisa. E nesse ponto o relacionamento passa a adicionar na sua vida e não a definir a sua vida. Tem gente que é assim, né, que sente que sem o relacionamento ela não é ninguém, ela não sabe nem definir o que é a vida dela, as coisas que ela gosta.
porque a vida dela é aquele relacionamento. E quando você tá num relacionamento mais maduro, você vai ver que não é bem assim. Quando você tá nesse relacionamento que é muito mais leve, né, muito mais maduro, você vê que esse relacionamento contribui para as duas partes, mas ele não vai fazer com que essas pessoas sintam que a vida delas gira em torno do relacionamento. A sua vida tem que girar em torno de você. E o relacionamento, ele tá ali para dar muito mais sabor para a vida, mas ele não vai ser o prato principal. E o último ponto que eu quero dividir com vocês é sobre um relacionamento de barganha versus um relacionamento de escolhas. Em outras palavras, aqui eu tô falando de algo que é condicional versus algo incondicional. E para você entender o que eu tô falando, eu vou dar um exemplo só de dois pensamentos diferentes. O pensamento de uma pessoa mais imatura e mais pesada e o pensamento de uma pessoa mais madura e mais leve. A pessoa mais imatura pode pensar: se você me ama, então eu vou te amar de volta. A pessoa mais madura já vê de outra forma: eu amo porque essa é quem eu sou. E nesse ponto, vocês podem ver até um exemplo bem prático disso. Quando a pessoa é mais imatura, né, e tem essa questão da barganha do amor, a gente vê que quando essa pessoa se sente ignorada, né, quando ela sente que a pessoa, sei lá, ela tomou um espaço, vai fazer as coisas dela, né, tá no momento caverna, que nem muita gente fala, né, essa pessoa que tá se sentindo ignorada, ela ignora de volta. Então, ela ignora tanto que ela dá esse tratamento de silêncio tão longo que parece que não existe nem mais relacionamento entre essas duas pessoas. E é algo forçado também e que machuca os dois lados. Machuca essa pessoa que é mais imatura e mais dependente, né, que tá olhando o relacionamento como se fosse uma barganha, e machuca a outra pessoa também, que tomou um espaço para a própria individualidade dela mesma, né? E quando ela volta, ela não entende o que está acontecendo, ela está simplesmente perdida. E nesse mesmo exemplo, uma resposta mais madura a isso seria você ser honesto com a pessoa, você ser gentil, mas ser honesto com a pessoa. Se você sentiu que está sendo ignorado ou algo do tipo, aí a gente entra até naquela questão da comunicação efetiva. Você vai e comunica, mas nesse ponto, quando você está comunicando, você não parou de dar amor para a pessoa, você continua dando amor e carinho para essa pessoa, porque essa pessoa é quem você é uma pessoa que transborda amor, independente de quem esteja com você. Então você não tá barganhando e esperando que o externo dê provas de amor para você o tempo todo, para você agir com amor. Não, você dá amor. Se essa pessoa não tá contribuindo o seu amor, tudo bem, você pode ser honesto com essa pessoa, mas você não vai parar de dar amor. Quando você é uma pessoa mais madura, você tem uma resposta a esse tipo de situação que é muito mais genuíno, né? Você não se muda só porque o externo não deu o que você queria, né? Então você vê que existe inclusive uma dependência muito grande do externo, né? Quando você é mais imaturo, né? Quando você desenvolve essa maturidade, principalmente de você não se pautar no externo para você ter o seu jeito de viver, se você é uma pessoa, por exemplo, mais carinhosa, uma pessoa que dá muito amor para as pessoas, se você tá fazendo isso num relacionamento e a pessoa deu um espaço por algum motivo, não é por conta disso que você vai começar a tratar essa pessoa com ignorância e frieza. Não é bem assim. Você pode continuar dando amor, tá tudo bem, mas você tem que ser honesto e falar o que aconteceu e clarificar as coisas, mas não parar de dar amor e dar o tratamento de silêncio que eu falei para vocês. Então isso é mais um ponto para reforçar o que eu tô falando para vocês sobre a maturidade no relacionamento, que traz muito mais leveza para o amor, né? Muito mais leveza para nossa vida amorosa. Você dar amor para as pessoas é uma escolha diária e você não tá fazendo isso simplesmente porque é uma transação entre você e a outra pessoa. Então se a pessoa te der amor, você dá amor de volta. Não, você escolhe diariamente ser amor. Eu escolho diariamente ser amor com as pessoas na minha vida. E isso pode se traduzir no meu relacionamento amoroso ou com outras pessoas também, com amigos, com colegas de trabalho. A gente escolhe diariamente dar amor para as pessoas e para quem não está correspondendo, a gente continua focando, dando amor para nós mesmos e para o mundo ao redor. E a gente pode muito bem escolher também se afastar dessas pessoas e tá tudo bem. Só que a questão é que a gente não vai ficar nessa briga, né, nessa birra de que nessa barganha com as pessoas, esperando elas darem amor para que a gente dê amor. Não, a vida é muito curta para isso. Se você é uma pessoa que naturalmente é amorosa e tem amor para dar, dê amor para as pessoas. Você não precisa esperar que as pessoas façam isso para você. Eu acho que isso é uma forma muito mais, que você traz muito mais a sua essência para o mundo e você melhora muito mais o mundo quando você é uma pessoa que traz coisas positivas
antes de esperar que as pessoas tragam isso pra você primeiro. Você lembra que o amor não é um negócio em que você tem que barganhar, competir. O amor é uma coisa muito mais genuína, flui de uma forma muito mais natural. É uma forma que você pode se expressar e ser quem você é, sem medo de dar amor ao mundo. Esse é o amor que é mais genuíno, é um amor mais maduro e um amor com muito mais confiança interna. Você não tem medo que as pessoas vão embora. E é isso que acontece quando a pessoa é mais imatura, e nesse caso, por exemplo, da barganha versus você dar o amor naturalmente e genuinamente, é porque a pessoa que está barganhando, ela tem medo que a pessoa vá embora. Então ela se sente um pouco rejeitada, né? Pode ser que aconteça, né? Que ela, quando a pessoa não dá muita atenção para ela, ela se sente rejeitada. Com isso, ela tem medo do abandono, então ela para de dar amor. Só que também ela para de viver o amor quando ela faz isso. Então eu acho que essa foi uma lição muito boa que eu aprendi dentro dos meus relacionamentos, porque eu era essa pessoa que fazia essa barganha. Eu era essa pessoa com medo de ser abandonada, com medo de que meus namorados fossem embora, e eles foram. Eu tive muitos ex-namorados na minha vida que também foram embora, que eles terminaram o relacionamento e não fui eu. Então eu já passei por isso. Então eu achava que o relacionamento era uma barganha. Eu achava que só se eles me dessem atenção, só se eles me dessem amor, eu dava amor de volta. E aí eu entendi que não, essa não sou eu. Eu sou uma pessoa que gosta de trazer coisas alegres, de trazer amor para o ambiente, de ser gentil com as pessoas. Então, se os meus namorados, infelizmente, não deram valor para isso, tá tudo bem. Você é livre para seguir o seu caminho e tá tudo bem. As pessoas são livres para terem as escolhas dela. Só que o meu erro naquele caso foi ficar ressentida e ficar fria, escapar, fugir, dar esse tratamento de silêncio, ao invés de muitas vezes eu comunicar de uma forma muito mais clara e efetiva que eu não gostei daquela situação, mas que estava tudo bem se a pessoa quisesse ir embora. Eu acho que era o meu medo do abandono que falava mais alto. E eu passei por isso em praticamente todos os meus relacionamentos, e eu tô aprendendo agora, né, até com muita terapia, aprendendo que as pessoas são livres e que eu sou a fonte do meu próprio amor. Eu tenho que cultivar amor dentro de mim e eu posso transbordar esse amor que é cultivado dentro de mim. É assim que eu começo a construir relacionamentos que são mais fortes, mais saudáveis, mais duradouros e são muito mais genuínos também. Então hoje a gente aprendeu 5 principais pontos para um amor ser mais leve e mais maduro. Primeiro, a gente troca a posse e o controle pela confiança e a liberdade. Segundo, a gente troca as expectativas e a idealização pela aceitação da realidade como ela é. Terceiro, a gente troca a reatividade e a impulsividade pela comunicação efetiva. Quarto, a gente troca a dependência emocional pela parceria e pela autonomia emocional. 5, a gente troca a barganha pela escolha diária de ser amor e transbordar amor no mundo. Dessas 5 formas, eu acredito que se você praticar todas elas, com certeza você vai melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, porque você está melhorando a sua qualidade interna. Você está vendo que é muito mais dentro de você e você se tornar essa pessoa mais madura, para você ter um relacionamento que transborda isso materialmente, né, no externo. Então começa aqui dentro. Se você desenvolver isso internamente, eu tenho certeza que você vai melhorar os seus relacionamentos e vai trazer muito mais leveza para sua vida amorosa. E se você gostou do vídeo de hoje, eu já te convido a curtir o vídeo, a se inscrever no canal para o YouTube entender que os conteúdos que eu trago aqui são valiosos para vocês. E se você quiser mais informações sobre outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar esse vídeo aqui, que tem muito a ver com o que a gente falou hoje e com certeza vai te ajudar bastante. Muito obrigada para você que ficou até o final desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, pessoal!